no ano de 1542, no Passo Hakonei. Um grupo de crianças penduradas de cabeça para baixo sobre uma fogueira. O calor era insuportável demais para alguns, cujos corpos cederam antes das chamas. Um grupo de homens ficou de lado, observando friamente. Um deles sinalizou que o número 6 havia morrido, e ordenou que ele fosse descartado. Outro zombou da falta de talento entre o grupo deste ano, chamando-os de idiotas com uma risada distorcida. Sua atenção logo mudou para um menino, que permaneceu calmo, apesar do fogo lambendo seu corpo. Ele era o único que resistiu à provação. Eles o identificaram como o número 8. Um dos homens notou que ele sozinho havia sobrevivido, e comentou sobre sua afinidade natural para liberar fogo. A cena mudou para uma batalha, onde o mesmo garoto enfrentou os outros. Quando a luta terminou, ele foi o único que ficou de pé. Assistindo da lateral, alguns homens ficaram atordoados com o que viram. Um deles reconheceu que mesmo em uma idade tão jovem, o garoto havia dominado todas as artes Fuma Ninja. Um ancião declarou que a criança estava destinada a tornar-se o próximo líder. No ano de 1546, durante a batalha noturna de Kawagawa, o chão estava coberto de corpos no campo de batalha manchado de sangue. Uma voz lembrou a existência daqueles que se moveram nas sombras da história. Indivíduos nascidos prodígios e moldados por um treinamento arcano, implacável em assassinato. Esses seres eram conhecidos como Kusa, ou por outros nomes como Rappa ou Kamari. 3 ninjas estavam agora diante de um ancião que elogiou seu recente ataque surpresa como magnífico. Este ancião era Oju Janan. Ele anunciou que seu senhor estava satisfeito com a vitória esmagadora e recompensaria o esquadrão ninja Fuma com estipêndios. Ele expressou suas expectativas por seu sucesso contínuo, direcionando suas palavras especificamente para um dos ninjas. O menino levantou o olhar e deu sua afirmação. Seu nome era o Quinto Fumal, o jovem que sobreviveu ao fogo, e se tornou um guerreiro letal. Janan os dispensou e os ninjas desapareceram nas sombras. Dentro do prédio, outro ninja pendurado no teto avisou Janan para não confiar muito neles. Ele lembrou ao ancião que os Fuma eram diferentes de outros ninjas, indivíduos extraordinários, forjados por meio de treinamento brutal. O campo de batalha, ele disse, e não passava de uma pilha horrível de cadáveres irreconhecíveis em forma, moldados pelo devastador ninjutsu dos Fuma, e que superava as técnicas convencionais. Janan riu sombriamente. Ele alegou que não havia necessidade de se preocupar. Os Fuma afinal seguiam uma regra de ferro, lealdade absoluta ao clã Ojo. Qualquer um que o desafiasse enfrentaria a morte. Ele descreveu o clã como sendo acorrentado a esta regra, chamando-os de criaturas miseráveis. Para ele, eles eram as ferramentas perfeitas. No ano de 1579, durante a Batalha de Kazewa, um general atravessou o campo de batalha, gritando para seus homens agarrarem a cabeça do comandante inimigo e fazerem um nome para si mesmos. Mas sua carga parou repentinamente. Ele notou uma criança parada sozinha em seu caminho. Perplexo, ele ordenou que a criança fosse morta. O menino calmamente removeu sua máscara e sua técnica acendeu com um grito. Fogo. Transformação. Uma enorme explosão irrompeu de seu corpo. O fogo rasgou o ar, arrancando a cabeça do cavalo e engolfando os soldados em chamas. A pele derreteu do osso enquanto o inferno se espalhava pelo campo de batalha. Escondido no subsolo, outros ninjas jaziam em peso. Seus rostos emergiram do chão e então eles saltaram para o caos, pousando diante do general montado. Sua aparência o encheu de terror. Ele os reconheceu instantaneamente. Okusa. Confuso e assustado, ele não conseguiu reagir a tempo. Kodoro apareceu de repente atrás dele e, com um movimento rápido de sua mão, ele cortou a cabeça do homem, acabando com ele em um instante. Acima do campo de batalha, um falcão circulou no céu cheio de fumaça. Kodoro olhou para ele. Seus pensamentos se voltaram para ele. Matar era tudo o que ele fazia. Ele matava para sobreviver. No ano de 1613, Kodoro, agora com 80 anos, foi trazido para frente em algemas. O outrora temido ninja imponente e largo foi conduzido através de uma aldeia, enquanto as pessoas se reuniam para ter um vislumbre da figura lendária. Sussurros espalhados entre a multidão, alguns em admiração, outros com medo. Um homem se maravilhou com o tamanho de Kodoro, atordoado por sua presença. Outro recuou, declarando um monstro. Uma mulher próxima simplesmente murmurou a palavra. Demônio. Como se estivesse avisando. Kodoro foi capturado pelo shogunato Edeto. O clã Ojo, a quem os Fuma serviram lealmente, havia caído há muito tempo, derrotado por Toyotomi Hideyoshi durante o cerco de Odawara. Sua vila escondida também havia sido destruída, não deixando nenhum santuário ou legado para trás. Kodoro foi forçado a se ajoelhar, se preparando para enfrentar a execução. Um homem deu um passo à frente,
perguntando se ele tinha alguma palavra final. Kodoro não ofereceu nenhuma, mas, interiormente, ele aceitou o momento, sabendo que esse era o momento. Pensamentos flutuaram para dentro. Uma risada ecoou em sua mente. Amarga. Aceitando, ele refletiu sobre seu corpo envelhecido e o destino que o encontrou. Ele questionou: por que eu vivi tanto tempo, se eu nunca temi a morte? Ele se perguntou: se o Mestre Kite ainda vivia, ainda observando de longe, e se ele vivesse? Ele cuidaria dele mesmo agora? Kodoro invejava a liberdade que Kite uma vez encarnou. Desde a infância, ele tinha sonhado com isso. Uma coisa inatingível, que ele continuou a perseguir. Mesmo na velhice, ele tinha vivido por esse sonho, até este último suspiro. A lâmina caiu. A cabeça de Kodoro caiu para o chão. Mas então, quando o mundo desapareceu de repente, um dedo vermelho parecia apontar diretamente para seu Kodoro decapitado. Incapaz de compreender a visão surreal, uma mão mística, um pé de luz, estava em pé. A figura de queda, de quê? Figura de fogo. A cena mudou. Um bebê lutou com as pálpebras pesadas, seus pulmões gritando por ar. Ele gritou em agonia, dentro de seus pensamentos desesperados, sufocando. E então, o instinto tomou conta. A criança desencadeou uma técnica de transformação de fogo. Uma explosão poderosa irrompeu. Quando a criança explodiu seu caminho para fora do corpo de um dragão, rasgando a carne da criatura. Flutuando no ar, os olhos do recém-nascido absorveram um mundo estranho e místico ao seu redor. Abaixo, o corpo do dragão caiu com uma força tremenda, esmagando um castelo e reduzindo-o a escombros. Enquanto a poeira se dissipava, o bebê levantou-se lentamente, olhou para cima. Estranhas criaturas emergiram. Pele verde, dentes afiados, orelhas pontudas. Demônios, talvez. Kodoro, agora renascido, reconheceu a estranheza deste lugar. Ele deitou de costas, olhando para um céu que parecia estranho e vasto. Seus pensamentos ficaram claros. A terra era desconhecida. Havia lagartos voadores nos céus. E com esse entendimento, veio a clareza. Isso era reencarnação. Depois que Kodoro explodiu o dragão, alguém estava observando de baixo. Enquanto ela olhava para cima, seus olhos arregalaram-se de surpresa, ao ver um bebê caindo do céu. Ao mesmo tempo, Kodoro ficou cheio de alegria. A sensação era diferente de tudo que ele já havia sentido. Ele abraçou o momento, declarando dentro de si: eu renasci. Dominado por uma refrescante sensação de libertação, daquele momento em diante, ele se sentiu verdadeiramente livre. Quase 100 anos antes, o herói Arslad derrotou o Senhor Demônio. Ele e seus companheiros foram celebrados como os 4 grandes heróis e se tornaram lendas vivas. Kodoro, seu enorme pé o prendia ao chão. Enquanto olhava para baixo, ele notou a criança sob seu pé e questionou o que estava vendo. Uma criança humana? Tendo caído ao lado do dragão? Não fazia sentido. A criatura era um dos parentes Goblins, o Rei Goblin. Zombando da visão, o Rei Goblin dispensou Kodoro como nada mais do que um membro inferior, fraco, da família humana. Com um sorriso de escárnio, ele chutou Kodoro pelo chão e fazendo o bebê derrapar até cair de costas. O caos estourou entre os Goblins. Um gritou pro rei. O castelo do Goblin do Céu foi completamente destruído. Outro amaldiçoou seu infortúnio, chamando os destroços de sua casa de imperdoáveis. Alimentados pela raiva, os Goblins reais sugeriram matar a criança, para desabafar. Os outros Goblins concordaram com entusiasmo. Com a sede de sangue aumentando, eles se prepararam para uma execução confusa. O Rei Goblin levantou sua arma e a abaixou com força total, em direção a Kodoro, esmagando-a na terra. Os Goblins explodiram em comemoração. Aplaudiram o acerto crítico do rei, com alegria maníaca. Mas quando a poeira baixou, os olhos do Rei Goblin se estreitaram. Kodoro, de alguma forma, evitou o golpe. Internamente, Kodoro ficou aliviado por ter escapado por pouco. Os Goblins não conseguiam acreditar no que haviam acabado de ver. O bebê se esquivou. Enquanto Kodoro observava seu corpo, pensou: bebês têm ossos subdesenvolvidos. Isso devia dificultar a movimentação. Mesmo assim, Kodoro se forçou a ficar de pé. Seu corpo tremia, mas ele conseguiu. Ele se levantou. O Rei Goblin olhou em choque quando Kodoro desapareceu. Kodoro reapareceu em cima da cabeça do Rei Goblin, torcendo seu pescoço, em um movimento grotesco e não natural. Sem hesitação, ele ativou uma técnica de ninjutsu emprestada. Chamas de fogo irromperam ao redor dele, e o Rei Goblin foi engolfado. O Rei Goblin gritou, enquanto o fogo rasgava sua carne, mas Kodoro se segurou. Recusou-se a parar o fluxo de chamas.
Os goblins só puderam assistir em silêncio atordoado. Um deles olhou incrédulo, tentando compreender como um bebê poderia exercer uma magia de nível tão alto. Isso não era apenas uma magia de fogo avançada, era algo ainda maior. Enquanto isso, o enorme cadáver do dragão jazia nos degraus do castelo do céu, que levavam à estrutura em ruínas. Esticados para cima, e uma mulher o subia. Memórias acendidas agitaram-se dentro dela. Este lugar pertenceu ao elfo. A visão trouxe uma sensação de nostalgia. Seus pensamentos voltaram para o bebê, aquele que saiu da barriga do dragão. Ela tinha certeza que ele estava aqui. Quando ela alcançou o nível superior e olhou ao redor, foi recebida com uma visão grisalha. Corpos de goblins espalhados, despedaçados de forma brutal. Chocada, seus olhos caíram sobre Kodoro, caído no chão, exausto da batalha. Ela se aproximou dele, lentamente, tentando compreender o que estava vendo. Poderia esse bebê realmente ter feito tudo isso? Ao puxar o capuz para trás, sua expressão mudou da incredulidade para um reconhecimento silencioso. Ela sussurrou para si mesma: finalmente, eu encontrei uma pequena semente de esperança. Essa mulher era Airi Titania, uma das lendárias 4 grandes heroínas. Uma lembrança surgiu na mente de Kodoro. Ele se viu nos braços de sua mãe, o pai, ao lado dela, sorrindo calorosamente. Confusão. Um nevoeiro tomou sua mente enquanto ele tentava compreender a visão. A imagem do seu local de nascimento apareceu, sua vila, antes escondida, agora completamente destruída. Suas cinzas ainda fumegavam. Os restos carbonizados sussurravam sobre um massacre. O único sinal de vida, um bebê. O único bebê que havia milagrosamente sobrevivido ao inferno. Os responsáveis pela destruição comentaram: milagre, ou talvez a vontade de um ninja. À medida que a memória continuava, a voz de Kodoro ecoava em sua própria mente. São mesmo minhas lembranças? Desde que foi levado para a Vila Ninja, acreditava que não tinha paz. Que a única pessoa em quem podia confiar era... Agora, ele se perguntava por que aquela lembrança veio à tona. Sua consciência se agitou, e lentamente seus olhos se abriram. Olhando para cima, viu uma linda mulher bem dotada, olhando diretamente para ele. A percepção o atingiu. Ele havia reencarnado como um bebê. Seus pensamentos giravam. Tentava entender sua presença. Ela era uma residente deste estranho mundo. A mulher gentilmente o envolveu em sua capa e o deitou em uma pedra. Ajoelhou-se à sua frente e se apresentou. Meu nome é Hairo Titania. E então... ela o chamou pelo nome. O susto tomou. Como ela sabe meu nome? Ela confessou, pediu desculpas e por ter olhado em suas memórias sem permissão. A mente de Kodoro correu. Impossível. Como alguém poderia acessar memórias seladas tão profundamente? Que tipo de técnica era essa? Com um tom suave, Hiri perguntou se ele permitiria que ela ficasse ao seu lado. Ela reconhecia as limitações de seu corpo infantil e ofereceu ajuda. Disse que ficaria feliz em apoiá-lo. De qualquer forma, Kodoro olhou silenciosamente. Questionou suas verdadeiras intenções. Por que quer me ajudar? Ela respondeu com doçura. Mas no fim, ele decidiu que não importava. Se ela tentar algo tolo, eu a mato sem hesitação. Preso no corpo de um bebê, em um mundo desconhecido, Kodoro usaria todos os recursos disponíveis. Com esse pensamento, ele deu um sorriso agudo. Hairi ficou impressionada com sua expressão e correu para abraçá-lo, envolvendo-o firmemente em seus braços. Tomada pela emoção, ela prometeu fazer o seu melhor para ser útil. Sua felicidade explodiu, mas o abraço acabou pressionando o rosto de Kodoro contra o peito dela. Suas bochechas ficaram vermelhas. Ela se afastou rapidamente, envergonhada. Me desculpa, é que seu sorriso foi adorável demais para resistir. Mesmo com aquele momento caloroso, os pensamentos de Kodoro permaneciam cautelosos. Ele ainda se perguntava: ela tá tentando me enganar? Mas não conseguia sentir sede de sangue vindo dela. E isso contrariava tudo o que aprendeu a esperar das pessoas. Como alguém assim pode sequer existir? Mas afastou esse pensamento. Não! A única pessoa em quem ele podia confiar era ele mesmo. Gentileza era uma fraqueza, um entorpecimento dos sentidos. Era exatamente isso que eles queriam. Domesticá-lo, quebrá-lo, transformá-lo em seu cão obediente. Mas essa mentalidade, esse veneno, seria sua arma. Ele não reprimiria quem era. Não mais. Enquanto seu coração permanecesse acorrentado, nunca alcançaria a verdadeira liberdade.
E então, quando seus pensamentos desapareceram, ele caiu no sono. Harry, observando de perto, sussurrou: "Você se esforçou demais." Kodoro mal conseguia lutar contra o sono. Ele admitiu para si mesmo: era em parte por causa de seu corpo de bebê, mas também, desde que chegou a este mundo, sentiu um conforto desconhecido. Ele se perguntou: há quanto tempo não me sentia tão à vontade ao dormir? A constante intenção de matar, que o cercava por toda a vida, agora se foi. Deitado no colo de Hiri, ela o observou com ternura e sussurrou: "Você não está mais sozinho neste mundo. Eu estou ao seu lado." Um flash do passado revelou como Harry o encontrou pela primeira vez. Ela havia chegado ao Castelo do Céu e se deparado com as consequências de uma batalha brutal. Cadáveres de goblins espalhados, despedaçados. A mão de Hiri tremia. Atordoada pela carnificina, ela questionava: Quem fez isso?" Ela se aproximou do bebê, colocou um dedo gentilmente em sua testa. Um feitiço de leitura de memória foi ativado. As memórias de Kodoro fluíram como uma enxurrada. Ela viu tudo. Sua infância entre ninjas, olhares frios, intenção de matar até durante o sono, mas mesmo assim, Kodoro nunca foi apanhado de surpresa. Ela o viu, eliminando assassinos, um por um, a lembrança de sua execução. A batalha feroz contra o Rei Goblin. Depois de matar todos os goblins, ele se sentou no chão, sozinho. Um olhar ameaçador, escuro, carregado de tudo que ele suportou. Cada luta, cada traição, cada perda. Essas memórias inundaram Harry. E ela chorou. Segurou Kodoro gentilmente em seus braços, enquanto seus pensamentos se agitavam profundamente. Suprimir emoções por toda uma vida. Era o caminho do ninja. Um passo em falso e eram consumidos pelos demônios internos. Mas dentro do coração daquela criança, ela viu algo. Um brilho. Não importava o quão solitário estivesse, Kodoro nunca perdeu a esperança. Seu coração não se rendeu ao desespero. Era o coração de um herói. Neste mundo novo, ele desejava que ele conhecesse o amor, que soubesse que não estava mais sozinho. Sentada calmamente sobre uma pedra, ela refletia. Mas então, algo se mexeu. O Rei Goblin, mutilado, membros quebrados e torcidos. Ele começou a se levantar novamente. Cambaleando para trás, o horror se espalhou em seu rosto. Um bebê fez isso comigo? A fúria cresceu. Baixa. Animal. Humilhado. Ele preparou-se para atacar novamente. Mas, naquele momento, Kodoro acordou. Nos braços de Hiri. Seus olhos se abriram, fixaram o Rei Goblin, olhar penetrante, frio, afiado. Sem hesitação, levantou a mão e, com um único movimento, obliterou o Rei Goblin completamente. Silêncio, e Hiri ficou imóvel, sem saber o que acabara de acontecer, ainda embalada no impacto da memória. Kodoro já havia voltado a dormir. O tempo passou, silencioso, pesado. Então, algo surgiu no céu. Algo voando. Harry levantou os olhos. A criatura olhou direto para ela. Instintivamente, ela lançou o feitiço Arrow Rain. A criatura foi rasgada do céu, despencando em queda livre. Com um movimento rápido, ela agarrou sua capa e jogou-a em cima de Kodoro. O pânico cintilava em seu rosto. Fomos detectados? Demônios. Se estivessem por perto, o perigo era absoluto. A única rota de fuga? A floresta da árvore gigante. A lendária e antiga floresta de Hotwood. Não havia escolha, ela tinha que passar por lá. Em outro lugar, uma imagem de Hiri estava sendo projetada através da magia. Uma voz ecoou, então ela sobreviveu com ele em uma câmara escura, sombria, silenciosa, iluminada apenas por um enorme olho místico pulsando no centro. 10 figuras encapuzadas estavam reunidas ali, imóveis, relatando diretamente ao Lorde Demônio. Uma voz rouca ecoou. Harry Titania, o Rei das Fadas, foi localizada. Uma resposta suave e divertida veio do Lorde Demônio. Interessante. Uma das figuras riu, outra zombou. Ela ainda está viva? Mais uma comentou, em tom desprezível. Inútil. Ela perdeu todo o seu poder. Mas então, a imagem mudou. Um bebê nos braços dela. A projeção mostrou a criança lutando. Kodoro, destruindo goblins com uma facilidade brutal. O silêncio na sala ficou pesado. Isso é mesmo um bebê? Questionou uma voz. Outro apenas riu. Mas o Lorde Demônio ficou sério. 10 de vocês irão. Matem o elfo. Tragam o bebê para mim. As vozes responderam em uníssono. Sim, meu senhor.
Uma explosão. A floresta tremeu. A cena mudou. Iri corria por entre árvores densas. Kodoro, agora um bebê dormindo em seus braços. Ou talvez fingindo. Ela amaldiçoava a si mesma por estar tão fraca. Estavam em menor número. Sem chances. Correr era a única opção. De repente, criaturas desceram do céu. Hairi não hesitou. Lançou um poderoso feitiço, Great Rupture Spear. As criaturas foram obliteradas no ar. Kodoro, ainda em seus braços, assistia tudo impressionado. Nunca tinha visto um ninjutsu como aquele. Essa garota é forte, pensou ele. Mas antes que pudesse terminar, uma criatura gigante caiu do céu. Hiri paralisou, o medo estampado no rosto. Ela apertou Kodoro com força. Força! Eu preciso da minha antiga força. Em contraste, Kodoro estava animado. Quando a criatura se lançou contra eles, fadas apareceram. Pequenos seres alados se interporam entre o monstro e o bebê. Uma delas flutuou até a criatura. Ela o destruiu com facilidade. Mas então, ela olhou para Hairi. Sua expressão alegre se contorceu, revelando um rosto demoníaco. Invasora! Elfa imunda! As fadas começaram a gritar, com vozes agudas, carregadas de ódio. Entregue o bebê! Vamos devorá-lo! Iri recuou. Olhou firme para elas. Sabia que esse era um caminho sem volta. Mas então, algo inesperado aconteceu. Kodoro pulou de seus braços. Deslizou os dedos entre as coxas das fadas, que recuaram, vermelhas de vergonha. Pervertido! Gritou uma. O que você está fazendo? Gritou outra. Hairi engasgou. Kodoro, o que você fez? Essas criaturas são perigosas. Mas Kodoro sorria. Seu rosto feliz. Inocente. Brilhando com excitação. As fadas, apesar da raiva, ficaram confusas com aquela energia incomum. Hiri, ainda ofegante, olhou para ele e sentiu algo crescer em seu coração. Um sorriso tão puro, tão infantil. Como alguém que sofreu tanto ainda podia sorrir daquele jeito? O sorriso de Kodoro era puro, verdadeiro. Hiri sentiu uma alegria que há muito havia esquecido. Ele finalmente havia sido libertado da solidão. Mas uma das fadas, consumida pela raiva, rosnou. Pirralho ridículo, eu vou paralisá-lo aqui mesmo. Um espinho verde começou a se formar em sua boca. Ela cuspiu em direção a Kodoro. Hairi reconheceu instantaneamente. Agulhas de veneno. As outras fadas seguiram, espinhos disparados de todos os lados. Mas então, Kodoro se moveu, rápido demais. Usando as mãos, os pés, o instinto. Ele agarrou todos os espinhos no ar. As fadas congelaram, o medo estampado em seus rostos. Kodoro devolveu o olhar frio, penetrante, mortal. Sem hesitação, ele lançou os espinhos de volta. Perfuração, sangue, gritos. As fadas caíram uma por uma. Uma delas, morrendo, murmurou em descrença. Esses movimentos não são humanos. Kodoro pousou no chão, sereno, como se nada tivesse acontecido. Em sua mente, só um pensamento. Estou com sono. Mas antes que pudesse bocejar, um espinho colossal foi lançado em sua direção. Airi o agarrou. Correu. Mas o preço foi alto. Sangue. Ela havia sido atingida. Kodoro olhou para ela. Seus olhos se arregalaram. Ela estava ferida por causa dele. Ela tropeçou, caiu. Tremeu. O sangue escorreu. Ela cerrou os dentes. Droga, roçou. Uma risada fraca ecoou. Uma das fadas, mesmo caída, zombou. Vocês não vão escapar? Ao longe, o chão tremeu. Uma sombra colossal se aproximava. A fada sorriu, mesmo à beira da morte. Ela chegou... Minha mãe. Elva. Uma criatura sinistra, imensa, com asas negras e presença avassaladora surgiu entre as árvores. Sua voz gotejava desdém. Hairi? Ainda viva? Hairi olhou em choque. Não pode ser. Era Elva, a própria. Elva se aproximou, olhos flamejantes de ambição. Entregue o bebê, Hiri. Depois de te matar, serei uma das 10. As palavras atingiram Hairi como lâminas. Elva, aliada aos demônios, antes que pudesse responder, Elva silenciou com um rugido monstruoso. Com um movimento grotesco, Elva enfiou a mão em sua garganta. Puxou de lá uma arma estranha, viva, deslizante. Rainha da garganta, combina mais comigo. Assim que terminou de falar, atacou. Uma explosão. Uma árvore foi destruída. Hairi mal conseguiu desviar. Elva zombou. Meu veneno pode corroer qualquer coisa. Na próxima, você morre. Mas Hiri ficou firme, determinada. Eu jamais entregarei Kodoro. Kodoro, ainda em seus braços, olhava para ela em choque, em admiração. Sem perder tempo, Elva desencadeou seu próximo movimento. A grande dança da espada do Rei das Fadas. Uma explosão brutal devastou tudo ao redor. Mas ainda não era o fim. A explosão vinha rasgando tudo pela frente. Mas antes que pudesse atingir Hiri,
Kodoro ergueu um único dedo, e o mundo parou. A energia do ataque congelou no ar, suspensa por um instante, e então se desfez em poeira. Um sentimento estranho floresceu dentro de Kodoro. Ali, ele percebeu algo... Eu não consigo abandonar essa garota. Elva regalou os olhos. Seu golpe de espada foi parado. Por um dedo. O terror tomou conta de seu rosto. Agora entendo. Por que os demônios estão atrás dele? Ele não é um bebê comum. Kodoro suspirou. Seu corpo era limitado, ainda era fraco, com pouca resistência. Mas para um ataque como aquilo bastava. Hora de revidar. Ninjutsu, dedo cortante. Shin! A lâmina de energia disparou. Atravessou Elva com facilidade. Sangue jorrou de sua boca. Ela cambaleou para trás, atordoada, sem entender o que havia acontecido. Antes que Kodoro pudesse finalizar o golpe, espere, gritou Hairi correndo à frente. Ela o segurou. Por favor, não a mate! Elva ofegava tentando manter-se em pé. Você me protege? Por quê? Hairi olhou nos olhos dela. Porque eu quero te salvar. Kodoro observava em silêncio, enquanto Hairi começava a revelar o passado. Era uma vez... Os elfos e as fadas viviam em paz. A floresta da árvore gigante florescia sob a união de dois reinos. Elfos governavam com sabedoria, fadas defendiam com poder. Mas havia uma verdade escondida. As fadas eram tratadas como inferiores, usadas, ridicularizadas. A paz era construída sobre desigualdade. O ressentimento cresceu. O ódio se espalhou. A guerra estourou. Hiri era apenas uma criança. Impotente. Kodoro refletiu. Em todos os mundos, é sempre igual. Os que usam e os que são usados. Mas essa garota, essa princesa elfa, ainda acreditava em redenção. Hiri contou que a guerra havia acontecido há apenas 150 anos. Kodoro piscou surpreso. 150 anos? Ela é mais velha que eu. Que tipo de mundo é esse? Mas Elva não aceitou. Histórias velhas que apodrecem os ouvidos. Enquanto falava, ela sorriu sinistramente. O veneno já está em seu corpo, Hairi. Ela se ergueu novamente, olhos cheios de raiva e dor. É hora de acabar com os arrependimentos do meu povo. Uma princesa deve cair. Hiri chorou, gritou, suplicou. Esse conflito não faz sentido. Só vai destruir mais vidas. Mas Elva gritou de volta. É a minha missão. É o destino. Nós éramos princesas das duas raças. Sobreviventes. É o fim que me foi dado. Flash. Uma luz vermelha acendeu em seu pescoço. Hairi congelou. Aquela runa é um selo de contrato. Ela havia feito um pacto com o próprio Lorde Demônio. Elva sorriu sombriamente. Agora você entende. O poder que flui por mim não é mais das fadas. É do próprio inferno. E então, o verdadeiro pesadelo começou. Alguém chama Elva, que está sentada na grama ao lado de uma criatura de cabelo roxa e olhos grandes. Elva, vestindo uma coroa, se vira ao ouvir o chamado. Airi comenta sobre os conflitos sem fim em um mundo entre humanos, demônios e homens-bestas. Ela acredita que todos estão apenas vivendo. Airi expressa a esperança de que um dia elfos e fadas possam viver em paz. A última cena foca em Elva. Com uma expressão seria e olhos brilhantes, pelo jeito das roupas e das feições, ele garantiu à amiga que sempre foram e sempre seriam amigas. Ela enfatizou que nada iria mudar na relação delas a partir de agora. Hairi parecia aceitar essas palavras com carinho e concordância. A cena era envolta em uma ternura atmosférica e sinceridade, com lampejos de energia rosa brilhante aparecendo então. Um close-up da boca de uma criatura monstruosa chorando, parecida com um dragão ou um dinossauro. Aparece rosa e está emitindo algum tipo de energia. Você pode sentir que a criatura está transbordando de poder que a sobrecarrega. Um ser demoníaco poderoso, envolto em energia roxa, paira sobre a Hairi e o Prota. A criatura afirma que esse poder foi dado a ela, pelo Lorde Demônio. Então, concentrando mais energia sombria, a criatura soltou seu poder sobre a Hairi com a intenção de matá-lo. A Hairi olha para o selo do contrato e percebe o que está acontecendo. Ela se lamenta por dentro o que você fez. Alguém a avisa que ao assinar esse contrato, ela vai se tornar nada mais do que uma ferramenta nas mãos de Rei Demônios. Hairi segura na mão um pequeno amuleto com uma pedra verde. Ao fundo, ela pode ver as silhuetas de 4 pessoas. Hairi reflete sobre o fato de ter acumulado esse poder por alguém muito importante para ela. Mas ainda assim, ela decidiu dar esse passo e está disposta a fazer isso pelo bem dela. Elva, que agora era um monstro gigante com dentes afiados, pairava sobre a Hairi, instilando terror. O monstro claramente pretendia atacar. Uma energia vermelha e flamejante explode da boca do monstro e vai em direção a Hairi.
Em resposta, a Hairi, que se revela ser uma maga suprema usando uma técnica chamada Grande Dança da Espada do Rainha das Fadas Crucificação. Uma poderosa energia verde irrompe, neutralizando o ataque do monstro. Apenas vestígios do movimento da energia. O monstro, com dentes afiados, se vangloriava, confiante de sua vitória. De repente, uma luz brilhante irrompeu debaixo dele, e o monstro congelou de espanto. A luz ficou cada vez mais intensa, até que uma garota com asas e uma trança longa saiu dela. A criatura demonstrou extrema surpresa. No momento seguinte, apareceu uma garota com cabelos longos e verdes claros e orelhas pontudas. Ela emitia uma poderosa energia mágica que fazia a criatura ficar ainda mais assombrada. Chocada, ela está impressionada com o poder que tem, pois na sua opinião, ela deveria tê-lo perdido. Hiri lança um feitiço de recuperação total de status. Em seguida, ela faz um feitiço de recuperação total de estamina, vestindo a armadura. As feridas cicatrizam rapidamente sob os efeitos da magia. O Protinha abre os olhos e fica surpreso ao sentir a leveza no corpo e uma onda de força. A criatura fica paralisado com o que vê. Um feitiço de alta intensidade. Acha impossível. Isso parece ser o poder da Suprema Titania, que ela possuía quando era grande maga. A próxima imagem mostra um close no rosto da Titania, com seu cabelo loiro esvoaçando, com seus olhos brilhando de determinação. Uma explosão de energia mágica é liberada e Titania aparece no centro dela, com as asas apontando para frente e a mão levantada. A energia mágica continua pulsando ao redor dela. Concentrando energia, decidiu salvar Elva, enquanto uma energia verde-amarelada se acumulava. Hiri lançou um enorme feitiço usando uma estigma sagrado congelante. O monstro parecia pego de surpresa pelo ataque. Um raio de energia brilhante desceu do céu, enquanto no chão, envolto em um brilho esverdeado, estava uma figura sombria com asas. Essa figura absorvia aquela energia poderosa. A câmera dá um zoom e vemos que a Elva voltou à sua forma normal. Um cristal azul brilha em seu peito como uma fonte de poder, e descargas elétricas piscam ao seu redor. Ainda se esforça para libertar-se, criando um brilho intenso. Hairi está usando algum tipo de magia. Ela diz que há algo que quer valorizar mais do que os arrependimentos de seu povo. A Elva está chorando. Ela explica que isso é algo que aconteceu há mais de 400 anos, ela ainda se lembra. Então Elva reflete sobre uma guerra perdida que parecia que já deveria ter acabado. Ela se pergunta por que ainda está acontecendo. Em uma caverna escura, entre pedras altas, Elva estava lembrando de como foi enganado pelas palavras de alguém. De repente, uma garota com asas e uma criatura brilhante que parecia um cervo apareceu em meio a descargas de energia verde. A fada de cabelo escuro e asas estava observando tudo. E ouvimos as primeiras palavras do nosso prota que diz o nome Sasa, e o homenzinho baixinho com olhos azuis brilhantes reagiu com surpresa e alegria. A última imagem mostrava um close de uma garota com cabelos longos e loiros e orelhas de elfo, que parecia estar usando algum tipo de magia. A Elva estende a mão para agarrar a mão do Protinha. O chão se parte e uma figura sombria aparece, em pé sobre a Elva, que parece ter caído. O bebê parece ter ficado surpreso. Então aparece uma silhueta escura com dentes afiados e uma corrente dourada, expressando seu descontentamento com o selo que é a Elva que recebeu. Ela está em pé sobre a Elva derrotada, deitada numa poça de sangue. A garota demônio acha esse dia bem chato. Um demônio chamado Juma, um dos 10 demônios de Apru, ri maliciosamente enquanto observa. Ela acha esse momento lindo e sente uma alegria suprema na agonia da vítima. Vemos a Elva sangrando, o seu rosto contorcido de dor. Parece que o sofrimento dela deixa a Juma tão feliz. Airi, atordoada, observa com frustração. Um close mostra um rosto ensanguentado se transformando em algo monstruoso. Uma criança pequena com olhos verdes e redondos assiste com interesse. Uma garota com cabelo violeta e chifres, vestindo roupas escuras, fica em pé sobre o inimigo derrotado. Ela percebeu. A transformação foi resultado do selo do contrato saindo do controle e o inimigo não conseguiu lidar com isso. Hairi olha furiosa para a garota de cabelo roxo. Airi solta múltiplos ataques. Cercada por um brilho multicolorido, libera um poderoso raio de energia. Ela foca energia mágica azul na mão usando transferência. A energia azul se transforma em um fluxo brilhante que avança em direção ao prota cercando ele. Em instantes ele desaparece. Iri lança um feitiço de aniquilação de inferno de karma, e uma poderosa explosão de energia branca com faíscas vermelhas se espalha a partir disso. Na cena seguinte, essa energia despenca sobre a floresta verde, aparentemente cortando. No chão abaixo dá pra ver destroços e faíscas voando por causa do impacto. A demonia de pele rosa, toda coberta de poeira, reclama sobre o ataque repentino, tosse e de mau humor diz que "Tô toda suja". A Hairi e Asas, que claramente é o alvo da insatisfação aprovada, ativa uma melhoria completa das habilidades pelo selo do contrato. Ela fica surpresa que seu feitiço de fogo mais forte não funcionou.
A Prue, com os olhos em chamas, está claramente furiosa e pronta para atacar. Juma adotou uma postura de luta. Então, em um golpe poderoso foi mostrado, fazendo o chão rachar. Ela levanta o punho para acertar a Hairi, que usa um feitiço para criar uma barreira. Uma grande rocha apareceu na frente dela, mas Juma considerou a barreira inútil e ela atravessou a rocha, usando uma técnica de punho explosivo de demônio, e o golpe poderoso rachou o chão depois. Hairi estava se preparando para retaliar, reunindo energia na mão. O feitiço atravessou a cabeça da Juma. No momento seguinte, ela diz que essa passou por perto. Juma percebeu que esse era o antigo feitiço Estigma Sagrado do Gelo. Juma, com um olhar incomum, fixa os olhos em uma Hairi, parecendo que por ter usado algum tipo de feitiço muito grande ficaste cansada. Ela respira pesadamente e percebe que sua magia se esgotou. A Juma se sente decepcionada com a fraqueza da antiga grande maga. Ela sente que a elfa fracassou. A elfa luta para se levantar, sentindo-se devastada. A Juma, se preparando para atacar, levanta o seu punho. A elfa percebe que está em apuros. Prestes a ser atacado, o demônio Juma achou a situação chata e sugeriu que o poder da elfa loira tinha sido selado na pedra mágica e só tinha voltado temporariamente. O demônio, indiferente, decidiu que isso não importava mais e sentenciou a elfa à morte. Então ele lembrou de algo importante e decidiu compartilhar uma informação interessante antes que a elfa morresse. Ele disse que era a mesma informação que já tinha contado à Rainha da Fada. A elfa, claramente interessada, se distraiu com uma pequena figura de pé, cercada por formações gigantes que lembram dedos. Alguém invisível pergunta se ela está satisfeita com sua situação atual. Então a lembra do arrependimento de seus companheiros e da humilhação que sofreu. Um close no rosto de um personagem mostra que era a Elva. A voz pergunta se ela vai continuar a reprimir a raiva e o rancor que fervem dentro dela, contra um fundo de respingos de sangue. Alguém que desperte essa emoção sombria parece se encaixar com os demônios. Um demônio roxo com olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados sorri maliciosamente, certo de que o Lorde Demônio vai ficar satisfeito com a força de um membro das raças das fadas. Uma guerreira, o demônio solta uma risada baixa. Hairi, com um olhar feroz e as mãos no chão, estava acusando alguém de abusar da sua melhor amiga. Então, um close em um rosto triunfante, Juma, dentes afiados e cabelo roxo, dando para ver pela expressão do rosto dele. O personagem gostava do sofrimento da garota e a considerava uma vítima digna. No último painel, alguém cercado por um brilho esverdeado. A imagem mostra um close do rosto do personagem, com olhos vermelhos ardendo. Ele está cerrando os dentes e, pelas gotas de sangue e pelos sons, acabou de ferir alguém. Uma demoníaca de pele rosa, com cabelo roxo, chifres e dentes afiados, chamada Apru, provoca a derrotada Hairi. A garota chamada Apru está parada sobre a outra com os punhos cerrados, pronta para o próximo ataque. A elfa, sentada no chão, olha para Apru de baixo com ódio e raiva, xingando a demoninha. A tensão entre as duas é evidente e parece que a batalha ainda não acabou. Juma, com dentes afiados e cabelo roxo, sorri maliciosamente. A demoninha de cabelo roxo aparece então girando os braços, se preparando para atacar. Ela está prestes a acumular poder. O próximo quadro mostra um demônio explodindo, e então a mão de alguém aparece, acompanhada do som de movimento. Parece que alguém está se preparando para atacar ou se defender de algo sombrio. Uma criatura com olhos brilhantes cai rapidamente, cercada por flashes de energia. Abaixo, uma mão se estende em direção à criatura que está caindo. Ela foi derrubada, e agora está caindo sem defesa em direção ao chão. O fundo atrás da mão tem um tom esverdeado, talvez indicando energia mágica ou algum lugar especial. Juma, com o braço mecânico, ataca o pequeno Prota, só que ele defende o ataque dela sem sofrer danos. A garota, sem acreditar que o Prota agarrou o ataque dela com a mão. O Prota só lhe olhando com um olhar assassino. Ativa Ninjutsu Redirecionar. Vemos que o corpo dela foi destruído, no fundo, de respingos de sangue e fragmentos pretos explodiram em pedaços. Atrás, dá pra ver um personagem gritando, com cabelo roxo, redirecionando o ataque que teve consequências devastadoras pra ele. A inscrição Redirecionamento destaca a essência do que está acontecendo. Um cara pequeno e careca que está em cima do palanque liberou um poderoso fluxo de energia, criando um vórtice. A garota de cabelo verde assistiu a tudo. O texto explicava que era uma técnica de ninjutsu chamada Redirecionamento, uma técnica básica de taijutsu que permite armazenar momentaneamente a energia que você recebe no corpo e depois liberá-la. A garota ficou impressionada. E pelo que ela vê, fica maravilhada com o poder da técnica. A próxima cena mostra um movimento rápido do que provavelmente liberou energia. O personagem principal, um ninja, reflete sobre sua vida. Para ele, matar sempre foi tudo. Ele mesmo e seu inimigo, ele matou tudo porque era um ninja sem emoções.
Mas agora ele estava sentindo uma emoção desconhecida. Ele não queria perder essa garota de cabelo verde. Ele se pergunta se sente empatia por alguém em uma situação parecida. Ele está sobrecarregado com sentimentos que são: e novo para ele afeto, compaixão, tristeza e luto. O último plano mostra um close de seu olho lacrimejante e ele se pergunta: eu sou um bebê com olhos grandes e lágrimas no rosto? Será que tenho um coração humano? A cena seguinte mostra um personagem com chifres e pele roxa, deitado de bruços em uma poça de sangue, respirando pesadamente e se perguntando que tipo de técnica foi usada contra ele. O personagem está confuso, pois achava que estava protegido pelo selo do pacto com o Senhor Demônio de Cabelo Verde. A garota que estava assistindo alguém dá conta de que o ninjutsu do Prota, uma técnica de outra dimensão, é capaz de quebrar até mesmo o pleno poder das habilidades do selo de contrato. Ao lado, um demônio de pele roxa e chifres presumivelmente cai no chão sangrando depois de soltar um grito de batalha. No entanto, ela rapidamente volta-se e diz: nada mal. Um feitiço de regeneração total de estamina brilha ao seu redor, e o demônio, claramente satisfeito, se levanta, mostrando que está ileso. O personagem de cabelo roxo foi elogiado por isso. Alguém dizendo que era o melhor e que tinha se apaixonado por ele, ele reagiu com uma alegria insana, saliva escorrendo de seus dentes afiados. Alguém notou seus olhos, que são descritos como os olhos de um assassino que destruiu muitas vidas. A próxima cena mostra a Prue, uma garota demônio com pele rosa, chifres e braços mecânicos. Ao lado dela está um homem pequeno e careca com olhos grandes. Os olhos do personagem de cabelo roxo parecem estar cheios de solidão, desespero e ódio. São os olhos de alguém que está familiarizada com emoções sombrias, descrevendo como maligno e astuto, uma alma cuja sanidade foi despedaçada pelo sofrimento. Ela então oferece se juntar a eles e dominar o mundo. No último painel, aparece o rosto, provavelmente da pessoa a quem está se dirigindo, com uma expressão pensativa. Um personagem careca com olhos azuis brilhantes reflete sobre o fato de que neste mundo, assim como em sua era anterior, uma forte dominância sobre os fracos, ele se concentra no pensamento de poder, de repente algo chama sua atenção, ele fica surpreso. No quadro seguinte, o mesmo personagem, talvez um pouco mais jovem, parece animado e mostra a língua. Então um sorriso sinistro com dentes afiados aparece, cercado por uma energia roxa. A criatura a que Graham pertence é um demônio enorme e musculoso com cabelo roxo e chifres que irradia energia roxa, pairando sobre a pequena criatura indefesa. Ele declarou sua intenção de levar a criatura à força, ameaçando. Gravemente ferido no processo, no próximo painel o demônio envolto na mesma energia roxa continua. A Juma, com um pequeno arrepio, a Hairi, parece surpresa. Diz que ela tem um poder de luta incrível. Na sua frente está a força máxima de um dos 10 demônios. O demônio envolto em uma aura rosa libera todo o seu poder. Ela usa a técnica do soco explosivo demoníaco. A silhueta preta do soco desce rapidamente. Um personagem com dentes afiados ameaça alguém, prometendo usar força para subjugá-lo e levá-lo para o lado do demônio. O personagem de cabelo verde parece estar observando e percebe que, mesmo com todo o poder do ninjutsu do Prota, ele tem um limite. Ela fica horrorizada ao perceber a força do impacto que está prestes a atingir Prota. Na cena final, uma criança pequena é vista estendendo a mão para segurar o punho da Juma. O personagem com chifres reagiu claramente com surpresa, desprezo e descrença. A técnica usada era chamada de ninjutsu de redirecionamento e uma explosão poderosa, acompanhada de um clarão esverdeado e destroços voando, aconteceu ao redor da pequena esfera. A criatura desapareceu depois de levar com este ninjutsu, com orelhas de elfo e cabelo verde. Uma testemunha do evento parece chocada e assustada, com a boca aberta em espanto. A cena final mostra novamente o Prota estendendo o braço e começando sua suposta frase. Parece que está tentando dizer algo depois da explosão. O Prota expressa seu descontentamento com aqueles que buscam dominar os outros. Se sentindo cansado quase a desmair, a Hairi o segura pedindo obrigado por ter nos salvo, dizendo que agora pode descansar. E o Prota começa fechando os olhos por trás. Vemos a Elva falando que este bebê humano é impressionante para acabar com um dos 10 demônios em apenas um golpe. Hairi pergunta se estás bem. Eu vou te curar agora. Elva diz, não é necessário. Eu já vivi por muito tempo sem o contrato do selo, meu corpo irá desaparecer. Como esperado, eu sempre serei inferior aos elfos. Nós somos arrogantes, Valhaire, a sua jornada apenas começou. E outros dos 10 irão vir atrás de você. O rei demônio vai fazer tudo para ter esse bebê. A Elva joga um feitiço e diz que é um presente. Botas de fada que possibilita a usuária voar, siga para o leste desta floresta, além das montanhas do deus da guerra, vá para Hydrate. Aquele é o único lugar que não é dominado pelo rei demônio, lá é a última fortaleza. Estão à procura de pessoas fortes ao redor do mundo. Aos poucos o corpo dela está desaparecendo. Falando as suas últimas palavras com ele ao seu lado, talvez,
Iri diz que o Prota e ela são amigos. Eu vou criar um mundo pacífico onde todos são amigos. Elva quase desaparecendo. Lembra quando ela era criança e fez aquela promessa? Ela abriu um sorriso nos seus momentos finais. Desaparecendo, ela disse que vou olhar pra você, Hairi. Chorando, Hairi diz descanse em paz, Elva. No meio da floresta, vemos um olho e um pedaço do contrato. A sucubu se recupera em instante. Ofegante, ela exclama, sobrevivi por causa do contrato do Rei Demônio. Que é, esse bebê ele não é normal. Komon me conseguiu pro meu punho com a força total. Ouvimos uma voz dizendo que me desapontaste a Pru. Temos a presença do Lorde Demônio, falando que eu te salvei da beira da morte após o teu clã ter sido destruído pelo reino humano. Eu te dei poder. Apertando o pescoço dela, ela se debatendo que vai conseguir, mas o Lorde aperta tão forte que a vida sai do seu corpo. Um ser sai de uma árvore, dizendo que vai pegar todo o crédito. 2, 10 demônios Asras. A cena mudou. Hiri agora era vista correndo pela floresta. Seus passos eram rápidos e determinados. Quando ela irrompeu em uma clareira, parou na beira de um penhasco, ofegando por entre as calças esfarrapadas. Ela falou com alívio, dizendo que finalmente haviam conseguido. Kotaro abriu os olhos lentamente. Hairi se virou para ele e explicou que haviam alcançado as Montanhas do Senhor da Guerra. Ela disse a ele que este era o lugar onde o Lorde Demônio e os heróis haviam se enfrentado, e que mesmo agora a luta contra o Rei Demônio continuava dia e noite. Ela acrescentou que a capital real, Hydrat, logo além das montanhas, era o único lugar no mundo intocado pela influência do Rei Demônio. Seus pensamentos vagaram para Miria. Ela acreditava que Miria ainda devia estar lutando. Voltando-se para Kotaro novamente, ela disse a ele que o povo de Hydrat esperava desesperadamente por indivíduos poderosos como ele para ajudar a proteger. Então a cena mudou para um campo de batalha feroz. Guerreiros da Hydrat estavam em combate com demônios. Um demônio reclamou amargamente que não importava quantos humanos eles matassem, mas continuavam vindo em resposta. Um guerreiro rugiu de volta em desafio e avançou com sua lâmina erguida. Uma sacerdote trabalhava freneticamente usando magia para curar um soldado ferido. A guerreira ferida cerrou os dentes e pediu a todos que resistissem um pouco mais, rezando para que reforços viessem logo. Um grupo de demônios notou a sacerdotisa. Eles gritaram que a matariam e impediriam de curá-los. Eles avançaram, mas antes que pudessem atacar, todos foram abatidos em um instante. A sacerdotisa olhou para cima, atordoado. Seus olhos se fixaram em uma mulher em pé sobre os demônios caídos, empunhando 2 espadas enormes. Sua presença era avassaladora. Um guerreiro próximo gritou em choque e alívio, gritando que eles estavam salvos. Era Miria. Esta mulher não era outra senão Miria Barbatos, uma das 4 grandes heroínas. Ela olhou para os demônios restantes com desprezo. É seu fedor, e alegando que não suportava o cheiro de demônios sem piedade, ela jurou exterminar cada um deles. Os demônios congelaram de terror. Um deles a reconheceu e gritou em pânico, chamando-a de deusa da guerra. Sem hesitar, Miria atacou, destruindo os demônios como se fossem feitos de papel. De volta com Hairi, ela estava correndo pela terra. Ela passou rapidamente pela área onde Miria estava lutando. Miria parou de repente, farejando o ar. Ela questionou o cheiro avassalador de sangue. Era mais forte do que qualquer coisa que ela já tivesse visto. Já sentia um cheiro antes, parecia que grudava em sua alma. Movida pela raiva, ela gritou, jurando que não deixaria o demônio escapar e saiu atrás de Hiri. Quando finalmente alcançou, Hiri se virou e sorriu suavemente, dizendo seu nome. Miria parou, reconhecendo-a, e chamou seu nome surpresa. Em outro lugar do campo de batalha, Osras apareceu. Ele falou em voz alta, observando que eles realmente tinham chegado às montanhas dos Senhores da Guerra. Para ele, era o campo de batalha perfeito. Mencionando Kotaro, ele admitiu que o garoto não deveria ser subestimado com um olhar malicioso. Ele declarou que aproveitaria a chance para massacrar todos eles e riu loucamente ao dizer isso perto de Miria. Ela parou pouco antes de atacar Hairi. Seus olhos se estreitaram de suspeita. Ela exigiu saber por que Hairi estava lá, mas então seu olhar caiu sobre o bebê em seus braços. Sua expressão mudou instantaneamente. O choque passou por seu rosto quando ela percebeu que o Prota. Antes que pudesse dizer mais, ela soltou um grito repentino quando Kotaro pulou em sua cabeça, puxando-a orelhas de gato com as 2 mãos. Confusa, ela gritou com ele, exigindo saber o que diabos ele estava fazendo, insistindo que fazia cócegas, mas o que a deixou ainda mais perplexa foi como ele conseguiu chegar lá em primeiro lugar. Interiormente, Katara estava completamente cativado. Ele se maravilhou com a textura e o formato de suas orelhas, imaginando como um humano poderia ter orelhas de gato. Ainda assim, ele admitiu para si mesmo que eram estranhamente satisfatórias ao toque, mas sua curiosidade durou pouco. Miria o agarrou pela cabeça e o jogou no chão com força, chamando-o de pirralho e ameaçando matá-lo. No local, Hiri correu em direção a eles gritando o nome do Kotaro, sua voz cheia de pânico. Então, sem aviso, a terra sob eles começou a tremer e desmoronar. Pilares maciços feitos de esqueletos empilhados irromperam violentamente do chão, cercando a área com uma presença assustadora e antinatural.
Tanto Miria quanto Hiri ficaram paradas, congeladas, atônitas e confusas com o caos repentino. Não muito longe da cena, escondido fora de vista, um demônio. Observava com diversão, rindo para si mesmo. Explicou em voz alta, para ninguém em particular, que aquele era um campo de batalha, onde a guerra havia rugido por centenas de anos. Apontando para as garotas, declarou que dezenas de milhares de cadáveres jaziam enterrados sob elas, todos sob seu controle. Quando seu braço começou a brilhar, ele entoou um feitiço. Dezenas de milhares, brute maligno, necromancia e as pilhas de ossos começaram a se mover. Esqueletos irromperam como uma enchente, correndo em direção a Miria e Hiri. O demônio continuava rindo, achando divertida. A cena inteira foi cômica e satisfatória. Ele zombou, proclamando que manipularia a humanidade tola que havia perecido ali. Muitos dos quais, segundo ele, haviam sido os responsáveis pela morte. De volta com as duas garotas, os ossos se aproximavam perigosamente. Uma pilha de soldados mortos-vivos, cada um segurando uma arma diferente, aproximava-se constantemente. Mas, naquele mesmo momento, Miria cortou a pilha inteira, destruindo muitos deles com facilidade e sem esforço. Ainda assim, sua expressão permaneceu raivosa. Ela percebeu que estava apenas cortando os cadáveres de seus companheiros caídos. Isso só a deixou mais furiosa. Ela gritou com o demônio responsável, dizendo que ele continuava fazendo as coisas mais irritantes. Então ela lançou um ataque chamado Espada da Presa, invocando um enorme raio dourado brilhante que devastou a área e destruiu todos os pilares esqueléticos que haviam emergido. Mas assim que a poeira baixou, mais esqueletos, tantos quanto antes, surgiram do chão. Hiri ficou chocada e exclamou que parecia não haver fim para eles. Enquanto isso, o Prota estava simplesmente observando com admiração, enquanto Mia continuava abrindo caminho através dos mortos-vivos sem fim. Enquanto lutava, ela continuava olhando ao redor, sabendo que em algum lugar próximo um demônio devia estar controlando aqueles esqueletos. Mas seus pensamentos foram repentinamente interrompidos quando o Prota pulou em seu rabo. Envergonhada e confusa, ela perguntou a ele o que ele pensava que estava fazendo. Kotaro, no entanto, estava muito ocupado se esfregando em seu rabo, completamente cativado por quão fofo ele era, assim como antes de Miria agarrá-lo e jogá-lo no chão, chamando-o de pirralho e ameaçando-o mais uma vez de matá-lo seriamente, achando que era o melhor momento para agir. O demônio decidiu agir, mas, no momento em que se aproximou um pouco mais, uma onda repentina de ataques irrompeu de seu corpo, que ele chamou de Lâmina Faminta Gatou. A barragem de projéteis semelhantes a ossos foi direcionada diretamente para as duas garotas. Conforme os ataques se aproximavam, o demônio se gabava de que seus ossos não eram comuns. Eles haviam endurecido ao longo de centenas de anos, e segundo ele, podiam perfurar qualquer coisa. No momento em que os ossos mortais estavam prestes a atacar, o demônio gritou, "Morra!" Mas antes que pudessem atingir, Miria sentiu o cheiro de sangue vindo do demônio. Ela disse que finalmente se revelou e o chamou de covarde por lutar de forma tão covarde. O demônio riu do insulto e perguntou por que ela estava ficando brava. Ele explicou ironicamente que os humanos não passavam de brinquedos para os demônios e que achava divertido vê-los se matando. Ele acrescentou que se o Lorde Demônio realmente quisesse, poderia ter destruído Hydrat em uma única noite, e que ele disse que achou isso divertido, delicioso e absolutamente incrível. Furiosa, Miria conseguiu bloquear o ataque do demônio, mas para seu choque, suas espadas se estilhaçaram com o impacto. Ela congelou em confusão, percebendo que estava à beira da morte. Mas naquele momento, Kotaro flutuou na frente dela e a protegeu. Ele fez uma pose de ninja, e Miria olhou incrédula, pensando consigo mesma que o cheiro que ela havia notado não vinha de Hiri, afinal vinha daquele garoto estranho. Ela percebeu o cheiro de sangue não era apenas um cheiro comum, ele se agarrava à sua alma, era muito mais intenso que o de Azras. Naquele momento, os olhos do Prota mudaram drasticamente, como se ele fosse um membro perdido do clã. Ele avaliou silenciosamente a habilidade de controlar cadáveres do demônio e a descartou como uma técnica mundana e chata. Então, sem hesitar, ele ativou as 12 artes proibidas de Fuma e anunciou seu movimento, Invocação do Submundo. Ele disse, controlar apenas cadáveres. Deixe-me invocar os seres que residem no submundo. O ninjutsu do clã Fuma superava em muito as técnicas comuns. Iga, Koga, Sezeki, Mochizuki, Negoro. Nenhum desses renomados clãs ninjas jamais conseguiu alcançar o reino oculto que Fuma havia descoberto. Mas, vagando pela fronteira entre a vida e a morte inúmeras vezes, alguns ninjas Fuma conseguiram se comunicar com os mortos. As técnicas que eles dominaram por meio de um treinamento brutal e insano eram temidas em toda a Terra, e eram simplesmente chamadas de monstros Fuma Ninjutsu. Dizia-se que era tão vasto e aterrorizante quanto os próprios espíritos dos mortos. No meio da luta, Kotaro ainda flutuava no ar. Suas mãos rapidamente gesticulavam através de uma série de sinais ninja atrás dele. As duas garotas ficaram paralisadas em choque, apenas observando. Interiormente, Kotaro começou a entoar a frase de ativação. Ele invocou as almas adormecidas da Terra.
Então mordeu o polegar e ofereceu uma gota de sangue ao chão, fazendo um juramento de sangue para invocar uma criatura do submundo. No instante em que o sangue atingiu a terra abaixo dele começou a tremer. Aquela pequena gota de sangue agora não era tão pequeno e explodiu para cima enquanto uma massa escura começava a se formar a partir dele. Uma criatura sombria começou a se erguer lentamente, tomando forma, a princípio encharcada de sangue, mas gradualmente se solidificando em algo completamente diferente, algo muito mais aterrorizante. A aura que irradiava da figura se espalhou pelo campo de batalha, causando arrepios na espinha de todos. Os olhos de Miria se arregalaram ao sentir algo familiar e Hairi pareceu igualmente atordoada. Ambas reconheceram a energia daquele poder mágico. Era o mesmo que sentiram do demônio há muito tempo. Então aconteceu. A criatura se formou completamente e simplesmente ficou lá, irradiando uma presença avassaladora, cultivando aura como se aquele fosse apenas seu estado natural. O demônio que estava lutando contra eles parou no meio do ataque, claramente confuso e desconcertado. Ele olhou para o recém-chegado e murmurou: "O que você é?" Mas, mesmo enquanto fazia a pergunta, seu tom começou a mudar, com um toque de reconhecimento se infiltrando. As duas garotas ofegaram em uníssono. Elas reconheceram a figura também, que não era qualquer uma, senão a do Lorde Demônio Servai, enquanto Kotaro agiu como se fosse apenas mais um dia normal. O demônio ajoelhou-se para o Kotaro, perguntando por que me chamaste agora. Kotaro apenas ficou lá em silêncio, parecendo frio como sempre, enquanto Miria olhou em descrença, e Hiri estava chocado e silenciosamente se perguntava como é que aquele ser não estava matando Kotaro. A cena muda para o demônio Azras, falando que era impossível como ele conseguiu ressuscitar um Lorde Demônio, e como ele está obedecendo ele. Ele lançou uma onda de ataques ósseos, e orgulhosamente se declarou como Azras, um dos 10 demônios. Ele jurou matar Kotaro e o Surve ressuscitado. Seu ataque surgiu de baixo, prendendo Servan com ossos irregulares, e outra onda de ossos despencou de cima, mas Servan parou tudo com apenas um dedo, um único dedo. Azras ficou ali, absolutamente pasmo. Enquanto isso, o Lorde Demônio lhe lançou o olhar mais cansado, como se Azras fosse apenas uma mosca irritante zumbindo por perto. Então, com um estalar de dedos, Servan apagou Azras da existência instantaneamente. Uma explosão poderosa irrompeu, apagando Azras e tudo que a energia tocou desapareceu do mapa. Após essa pequena demonstração, Servan se voltou para Kotaro, curvou-se levemente e perguntou novamente qual seria seu próximo comando, mas Kotaro apenas riu como um bebê e bateu palmas de pura alegria. Galera, ficamos por aqui por hoje. Se quiserem a parte 4, comentam lá embaixo. E não se esqueçam de inscreva-se no canal. Vamos crescer juntos. OBS. Quando sair mais capítulos na gringa, trago logo. Valeu. Fui.